Bom, e olhando aqui para São Paulo agora, nós acompanhamos na semana passada todo o estrago de vendaval, de temporal também, e tem gente que está desde terça-feira passada sem luz. Humberto Ferretti está aqui com a gente no estúdio, tem mais informações. Boa tarde, Ferretti. Tudo bem, Larissa? Boa tarde para você, para o Renan, boa tarde a todos. De fato, a situação já foi bem pior. No pico da crise provocada pelas ventanias da semana passada, a Grande São Paulo chegou a ter mais de 2 milhões de imóveis sem energia. No momento, são 62 mil. Mas chama a atenção o fato de que esse número também já foi bem menor. Na parte da manhã, menos de 40 mil imóveis estavam sem energia e esse número cresceu novamente nas últimas horas, sem que a gente tenha registros de chuva ou de ventos fortes na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Oficialmente, a Enel diz que no fim de semana já conseguiu normalizar a situação e que o sistema de fornecimento de energia funciona dentro do padrão da empresa. Só que ouvintes da Band News continuam mandando mensagem para a gente dizendo que estão sem energia desde terça-feira passada. Ou seja, estão há uma semana quase sem energia, e a gente sabe que no caso de uma geladeira, por exemplo, 6 dias, tchau, tudo que estava lá dentro foi perdido. Gente que recebeu o 13º, que recebeu o pagamento no último dia 5, recebeu a cesta de Natal da empresa, aproveitou o dinheiro para comprar já os alimentos que vão ser consumidos na festa de Natal. Muito disso, a essa altura do campeonato, para quem está há tanto tempo sem energia, já foi para o lixo. No caso da cidade de São Paulo, especificamente, são 44 mil endereços sem luz neste momento. E é sempre bom lembrar, a gente reforça isso toda hora. A gente está falando de imóveis. Cada um desses imóveis tem ali 3, 4, 5 pessoas ou mais, ou seja, o número de cidadãos afetados é bem maior. Na cidade de Cotia, por exemplo, 4.500 endereços ainda sem luz, e em São Bernardo do Campo, cidade importante do ABC, mais de 2 mil imóveis neste momento sem energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia subiu o tom em relação à Enel e pela primeira vez fez uma ameaça clara, dizendo que se a empresa não cumprir com suas obrigações, ela pode perder a concessão em São Paulo. O ministro Alexandre Silveira, inclusive, diz que o governo brasileiro não vai tolerar falhas reiteradas, interrupções prolongadas no fornecimento e também desrespeito à população. E uma dificuldade até para a gente, enquanto imprensa, de ter esse contato com a Enel, porque a gente vai atrás da empresa várias vezes e não consegue uma nota atualizada. Para entender o que está acontecendo, por que ainda está sem luz, muitos ouvintes aqui da rádio mesmo mandando o endereço, olha, estou sem luz desde terça, desde quarta, e nada da companhia se manifestar, pelo menos responder os nossos questionamentos, né, Ferretti? Exato, a gente entende, obviamente, que o pessoal da comunicação também deve ter trabalhando com uma sobrecarga, mas, assim como os técnicos que atuam nas ruas para o restabelecimento de serviço, o pessoal tem que dar conta da demanda. É óbvio também que muita gente que está sem luz neste momento não está sem luz por conta dos vendavais. A gente que até hoje de manhã, por exemplo, tinha energia e por algum tipo de problema perdeu o serviço ou está sem o serviço neste momento. Mas é o que você destacou, a toda hora chegam mensagens de gente que está, desde terça-feira, pedindo ajuda do vizinho para poder tomar banho, pedindo comida por delivery, porque não tem como preparar e não tem comida armazenada dentro de casa, ou seja, o tempo vai passando, daqui a pouquinho a gente completa uma semana dos vendavais e o problema aparentemente não é resolvido. Conversei com um advogado especialista em direito do consumidor e ele falava sobre o que essas pessoas afetadas por esse apagão, por essa falha da Enel, devem fazer. Antes de tentarem recorrer à justiça, que pode ser um processo lento, burocrático, tentar entrar em contato com a própria empresa, que tem no seu site, enel.com.br, uma área para pedir ressarcimento em caso de prejuízos. A gente estava falando de pessoas que podem ter perdido alimentos, certamente perderam alimentos, né, quase mais de 5 dias depois da falta de luz, também medicamentos que precisam ser mantidos em refrigeração, ou então equipamentos que possam eventualmente ter tido algum tipo de avaria no retorno da energia. Há um espaço lá no site para que as pessoas possam fazer esse pedido. Em alguns casos é preciso fazer um registro por vídeo, então se você está jogando fora as coisas da geladeira, fazer um registro por ali. O advogado até recomenda chamar um vizinho para ter uma testemunha que veja você descartando os alimentos da geladeira. E no caso dos aparelhos, dos eletrodomésticos, fazer 3 orçamentos, é uma coisa um pouco chata, fazer 3 orçamentos para fazer uma comparação, apresentar isso para a empresa então fazer o ressarcimento. Mais cedo a gente falava com os ouvintes e aparentemente funciona. Não para todo mundo, claro, caso a caso, há uma avaliação que é feita por ali, mas esse ressarcimento acontece e em algumas vezes ele consegue ser até célere, né? Então é um trabalho que muita gente deve estar fazendo agora com a retomada em grande parte da energia na região metropolitana de São Paulo. Obrigado, viu, Ferretti? Bom trabalho. Valeu, gente.